Então vamos começar a nossa quinta aula. Olha, eu sempre falo que tá sempre passando muito rápido, mas realmente está. E assim, eu estou muito feliz com o desenrolar das aulas, porque eu acho que o propósito dela tá sendo muito maior do que eu imaginava, assim. Porque eu tinha o intuito de formar uma comunidade aqui, né, de pessoas que querem se conhecer melhor através da escrita. E eu só tô achando que as aulas são super aconchegantes, porque tenho certeza que essas aulas vão chegar nos coraçõezinhos certos, né? E ao longo aí da nossa jornada, vamos formando essa comunidade mais resistente aqui no YouTube, das pessoas que gostam de literatura, de arte, de usar a escrita para se conhecer melhor. Enfim, eu acho que toda forma de arte, ela é uma grande aliada, assim, para você se conhecer melhor, né? Porque a partir do momento que a gente olha essa arte, não importa qual seja, a gente está olhando para dentro. E eu acho isso muito, muito mágico e eu estou muito feliz de estar aqui, sendo vamos dizer, uma ponte para vocês acessarem algo que está aí dentro de vocês. Então vamos ver o que o oráculo vai nos guiar nessa aula, né? O que ele quer nos dizer. Estou muito feliz que a quarta aula, eu tinha ficado um pouco confusa nos dias, mas a aula saiu exatamente no solstício de inverno. A carta foi super invernal, né? E eu sempre gravo antes, mas a aula foi liberada exatamente no solstício de inverno. Eu não tinha me atentado a isso, mas eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito quando a natureza conversa comigo. E ela tá sempre aqui conversando nessas aulas, eu acho que ela tá muito presente e isso é maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos aqui pegar nosso oráculo e ver qual é a carta para essa aula. Gente, mais uma carta super linda que saiu aqui, é a carta da adaptabilidade. Difícil de falar. A raposa e a era. Olha só que carta mais linda. Deixa eu pra vocês tirarem um print. Se atentem às cores, a posição dela, enfim, pra ver se fala alguma coisa com vocês aí também. E eu achei muito curioso, porque eu acho que essa carta ela fala muito com uma aula que eu dei lá na primeira temporada, que era buscar solo fértil ou nutrir um infértil, né? Vamos aqui contextualizar esta carta. A era é uma das minhas plantas favoritas, eu, sim, gosto muito. E ela é uma planta que ela se adapta muito a qualquer solo. Ela é uma planta muito resistente, tá? Então, pode ser aquele solo mais árido, ela consegue resistir. E a raposa simboliza aqui um ser muito astuto que tá sempre de olho, né, nas coisas para tentar se adaptar ao ambiente que ela está. Pode ser um ambiente perigoso, um ambiente mais tranquilo, ela tá sempre atenta aos sinais. E por falar em raposa e sinais, o meu gato acabou de pular a janela. Só um minutinho que eu vou colocar ele ali pra fora e já volto. Olha, gente, aproveitando, vou mostrar pra vocês. Esse é o Paçoquinha. Quem me acompanha lá no Instagram viu como ele tá grande, gente? Ele veio, era uma coisitinha. Agora ele tá tão grandão, tão fofinho, né? Mas é inteiro. Ele pulou a janela aqui, aí eu vou colocar ele lá pra fora, porque senão ele vai começar a chorar. Porque ele quer um pouco de carinho, atenção e comida, né, amor? Mas para mostrar ele aqui pra vocês, que ele é a coisa mais fofa. Então eu acho muito interessante esse tema, ele ter surgido novamente, né? Como surgiu lá na primeira temporada da oficina, ela vinha aqui na nossa segunda temporada. Porque assim, gente, na nossa jornada até aqui, de todas as cartas que já saíram, né? Ali depois da carta do rato, que a gente tá começando algo novo, um novo ciclo, e logo depois já veio a carta do morcego, né? Rato, botão de ouro, morcego e o elóbaro, né? Logo depois esse morcego e o elóbaro vem falando sobre a nossa intuição. E o que eu posso falar aqui pra vocês? Que às vezes começar um novo ciclo não é necessariamente você mudar tudo, né? Você realmente começar algo do zero totalmente diferente.
A carta aqui da Era e da Raposa vem falar para você ter esse olhar atento para ver. Às vezes você gosta muito do seu, vamos dar um exemplo do seu trabalho, tá? E você adapta na sua vida. Eu gosto muito do meu trabalho, mas tem algo nele que não tá me deixando bem. Só que eu não quero trocar de empresa, eu gosto daqui. Então, esse novo ciclo, né, pode ser começar algo novo dentro da empresa que você já está trabalhando. Pode ser quebrar alguns padrões que você anda repetindo, mudar uma dinâmica, sabe? Você pode adaptar, né? Adaptabilidade. Você pode adaptar algo ali já dentro da sua realidade. Começar ciclos novos não quer dizer que você tem que mudar de cidade, mudar de casa, mudar o ciclo de amizades. Você pode começar um novo ciclo dentro dessa temática que você já está vivendo. E a partir do momento que você entende isso, você sabe realmente o que é começar um novo ciclo. Claro que tem algumas situações que é super assim, vamos dizer, vantajoso você realmente fechar essa porta e começar algo novo totalmente diferente. Mas essa carta aqui vem para te dizer, será que é essa mesma a situação que você está vivendo, que você quer, que você deseja? Como a Era aqui, você pode sim criar algo novo dentro de um solo que você achava que já não estava tão fértil, né? E eu falo vamos pegar aqui de novo o exemplo da empresa que você trabalha, enfim, do seu trabalho. Às vezes tem algumas coisinhas que você pode adaptar ali, que você pode tirar, você pode dar ideias de, tipo, olha, se a gente for por esse lado, pode ser melhor. Sabe, criar novas soluções para um ambiente que você já está, né, adaptada. E adaptar outras ideias em cima desse solo que você já habita. Então tem as duas situações aqui. Como eu sempre digo, né, a carta aqui ela vem sempre falar sobre algo dual, né, e você vai adaptar na sua vida. A carta da adaptabilidade fala aqui 100% disso, né? Mas é uma coisa assim que vem no meu coração para contar para vocês, para falar com vocês, para vocês ficarem atentos. Mas se o ambiente ele for muito tóxico, seja no seu ambiente de trabalho, seja uma amizade, uma relação, algo dentro da sua casa, que esse solo realmente está infértil, não tem mais nada que você possa fazer que vá resistir a algo ali, eu acho que isso sim é um sinal para você mudar isso, sabe? Ir para um outro caminho. E não é dizer que você está não está dando uma chance para isso. Pode ser que você deu tantas chances, né? E se você não deu, você tem certeza que não vale a pena, então realmente vai, segue o seu fluxo, né? Tenha essa habilidade da raposa de farejar o que é um ambiente seguro e o que não é um ambiente seguro. E a sua força de Era aqui, né, que você, não importa onde você esteja, você vai conseguir, como que eu posso dizer, você vai conseguir crescer, né? Porque a sua intenção ali, ela é muito pura, você sabe o que você quer. Então, não importa o solo que você decidir ficar, você vai conseguir florescer ali. Mas sempre veja, porque às vezes você vai florescer num lugar que vai te desgastar tanto. Você vai conseguir florescer, mas será que realmente vale a pena eu me desgastar tanto para deixar esse solo tão nutrido assim? Eu lembro que eu falei super disso naquela aula, que às vezes a gente usa muito a nossa essência para dar nutrientes para algo que não tá nem aí pra gente. Não vai ter um retorno. É claro que a gente não vai fazer algo porque quer um retorno, mas o retorno que eu digo eu me dediquei tanto aqui, eu não tô vendo nenhum resultado. Então, eu acho que esta carta, né, da adaptabilidade é para você adaptar algo que tem a ver com a sua essência, tá? Se você quer dar uma chance para este lugar que você está, e este lugar eu digo, não importa o âmbito ou a situação, né? Pode ser, né, um relacionamento, um trabalho, enfim, não importa. Esse espaço, este lugar que você se encontra. Se você está muito assim dividido, eu acho que é porque este solo já não te representa mais. Porque tem um poema que veio agora na minha cabeça do meu livro, vou ler ele para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Vou pegar aqui. É um poema do meu livro, era só um poema até você ler, e eu acho que esse poema tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele chama Certeza. A certeza é aquele aroma que você sente com o tempo, mas às vezes é um exalar imediato. Vai saber quando sentir. O que eu quero dizer com isso? Porque embora você esteja aí com dúvida se aquele ambiente é ou não para você,
lá no fundo você tem uma pontadinha de certeza se é ou não é. Às vezes a gente fica muito na dúvida, às vezes não é pela gente, né? É pelo outro. E às vezes você tem muita certeza se você ficar lá você vai sofrer, ou se você sair você vai ficar muito feliz, mas sempre tem um peso do outro, né? E essa jornada da oficina até aqui, o que a gente aprendeu, né? Quando a gente coloca o outro na nossa frente, a gente perde um pouquinho da nossa energia, né? Da nossa luz interna. Então, quando a gente tenta dar brilho para alguém, automaticamente a gente está tirando um pouquinho do nosso dentro desse contexto, tá? De quando você está na dúvida se algo é bom ou não para você, tá? Claro que existem vários patamares disso, mas vamos colocar neste, tá? Pra gente poder estudar dentro desse tema. Então, o que essa carta está dizendo exatamente para você nesse momento? Será que essa raposa tá vindo aqui para te dar um sinal tipo, opa, eu não sei se esse ambiente já faz mais sentido, né? Sei lá, acho que faz mais sentido eu me aventurar em uma outra estrada, né? E a sua força de Era aqui, ó, ela vai estar sempre com você. Acho que a Era, ela consegue resistir a qualquer ambiente, né? Mais árido que seja, porque ela tem certeza que ela pode. Ela tem certeza que ela quer e ela vai conseguir. Então eu acho que essa força da Era é muito a sua coragem de seguir o que você é. E pode ser em alguma situação que você está se perdendo de você mesma. Então a Era vem te puxar de volta, fala, opa, eu acho que não é bem por aí. Você não está nem se reconhecendo mais, né? Por que o que você está seguindo ainda por esse caminho? E sabe, gente, eu não quero que vocês se sintam pressionados ou, tipo, tristes de ter esse start e pensar, nossa, mas por que eu demorei tanto pra entender que eu tava no caminho errado? Gente, tem muitas coisas que não tem uma resposta certa, sabe? É uma coisa que não tem explicação. Mas o importante é que você tá tendo esse start agora, não importa o ponto da jornada que você está. Então, sabe, pega esse impulso que tá vindo e tenta algo novo, tenta começar algo novo ou recomeçar algo que você guardou. Sabe, tem algumas situações que você sabe muito bem que você quer, aí chega alguém, ela poda você, aí você guarda essa parte sua que caiu, né, numa gaveta e simplesmente esquece que ela tá lá. E pode ser que essa raposa e essa Era venha aqui convidar você para você abrir essa gaveta, para ver o que tem lá dentro, tá? Às vezes tem algo que você guardou que realmente não faz mais sentido, foi legal num certo ponto, mas você já ressignificou e já seguiu em frente. E pode ter algo lá muito maravilhoso que você pode dar continuidade. Sabe, eu acho que essa gaveta interna, ela deve ser revisitada constantemente. Porque a gente pode mudar de ideia, a gente pode deixar um pouquinho para depois, porque nesse momento a gente está focado em outra coisa. Mas se a gente está focado em outra coisa, para pensar se essa outra coisa realmente faz sentido para você ou se é porque você está tentando fazer alguém feliz ou tentando driblar uma situação, tá? Sei que essas coisas são bem delicadas, né? Às vezes a gente tem esse start, né? Eu mesma já passei por algo assim. Vários momentos da minha vida eu tive starts, mas eu ainda não tinha aquela força para sair, né? Então, assim como a Era, eu fui, sabe, tendo essa batalha interna até chegar um momento que eu disse, é agora ou eu nunca mais vou sair daqui. Mas eu tive o meu processo, tá? Ele foi bem doloroso, foi algo que eu demorei algum tempo para me recuperar, porque, enfim, quem tá passando por uma situação assim vai entender o que eu tô querendo dizer. Porque não é algo que você tira de uma vez, né? E mesmo se você tira, fica alguns resquícios, né? Enfim, mas quero dizer para vocês que com o tempo as coisas elas vão se ressignificando e você vai conseguindo se adaptar a novas situações. E adaptar a novas situações, sabe, gente, com esse intuito de eu tô sendo adaptado, vou me adaptar aqui porque faz sentido para mim. Pode ser um pouco difícil, porque na vida nada é tão simples, né? Mas vai valer a pena ficar aqui. Vou dar um outro exemplo para vocês. A minha carreira de escritora é um lugar assim que eu amo. Dar essas aulas para vocês, escrever meus livros, sabe? Compartilhar esses métodos assim, métodos não, mas essas ferramentas
que vocês vão conseguir, né, se conhecer melhor. Eu amo isso, mas não é simples trabalhar neste meio. A gente vive num país que a literatura não é assim vista com os olhos de acolhimento, né? Somos ainda um pequeno nicho, mas não importa as dificuldades, eu estou aqui na minha batalha para tentar criar minha comunidade de pessoas que querem, né, ter a escrita como uma aliada, para criar minha comunidade de leitores, sabe? Pra gente ter essa comunidade de troca mesmo. E não é uma coisa fácil, tá? Muitas vezes eu fico bem reflexiva, tipo, nossa, tá difícil esse caminho. Mas eu tenho pessoas tão maravilhosas que estão me apoiando desde sempre, que elas me dão um gás, sabe? Porque eu sei que cada coisinha que eu estou plantando aqui, mais pra frente ela vai virar uma árvore, vai florir. E eu tenho que ter calma, porque uma planta ela não cresce do dia pra noite. É com todo o cuidado que a gente tem que regar, dar amor, dar atenção, adubar esse solo e sempre lembrar se ainda faz sentido eu estar cuidando dessa plantinha, dessa semente. E pra mim faz muito sentido. E não importa as tempestades que venham pelo caminho, os tempos secos que vêm, eu tô aqui dando o meu melhor, dando o que eu posso no momento. Então, essa é uma história para te ilustrar, sabe? Se for nesse sentido, gente, faz muito sentido você continuar. Agora, se não, se você olhou aí para o que você está vivendo e você está se questionando o porquê, às vezes eu não sei o porquê, tá? E às vezes eu não quero. Então, esta carta vem aqui para te falar, vamos comigo nessa outra aventura aqui. Qual vai ser? Não sei. Não sabemos, mas deixar o seu coração leve para a vida te mostrar algum caminho. Esta aula pode ser um sinal para você. E pegando essa carta e vendo a tiragem que veio até agora, né? Realmente está conversando super. Porque depois que a gente segue a nossa intuição, a gente vai ver o solo que a gente está pisando e ver se a gente se adapta nele ou se a gente vai seguir por um outro caminho para tentar crescer algo em outro lugar, tá? Então é isso. Espero que esta aula tenha te provocado alguma coisa aí dentro, porque eu acho que mesmo que você não entenda qual foi essa movimentação, mas se teve essa movimentação, gente, eu já estou super feliz, porque você vai conseguir trabalhar em cima dela durante aí os próximos dias, enfim. E sempre reforço para você não tentar escrever nada se não vier nada agora. Essa aula agora é para te refletir, tá? Para você refletir. E depois vai vir alguns starts e você vai colocando no papel. E se vier algo agora muito assim nada a ver do que eu falei, gente, eu sempre falo assim, ó, se vier algo nada a ver do tema da aula, a gente escreve, porque o seu coração ali, algo dentro de você tá querendo colocar para fora. Às vezes esse tema só foi um empurrãozinho para você ver outra coisa que tá acontecendo ali, tá? Enfim, eu amo essas aulas porque elas são muito assim subjetivas, né? Cada um vai interpretar de uma forma, cada movimentação vai ser de uma forma, vai tocar espaços diferentes em cada um, e isso é incrível. Sempre peço para vocês colocarem aqui embaixo um trechinho do texto, se vocês sentirem à vontade, ou como foi o processo, né, de escrever esse texto, o que você achou da aula, da carta, se ela conversou com você. Comenta de onde você é, né, pra gente se conhecer melhor, enfim. Sempre quando eu faço o texto, também coloco um trechinho aqui. E lá na nossa... Depois que a 7ª aula acabar, eu vou vir contar pra vocês um pouquinho da minha escrita e também comentar todas as cartas que saíram. Mas até lá, fique tranquilo, porque não importa o ponto da jornada que você está. A sua jornada, é o seu processo, tá? Você não tá adiantada, atrasada, porque você não tem que comparar a ninguém, tá? É o seu jeitinho de ir, é a sua caminhada, tá? Não importa se o outro já tá lá na frente ou tem um lá atrás, sabe? Aproveita o processo da sua caminhada, porque é a sua vida, né? E espero que essas cartas estejam aí conversando com você, para você ver o quão maravilhosa você é. E honre essa magia e essa essência que tem dentro de você. Então é isso, gente. Fico por aqui nesta aula. Muito feliz e muito leve. Eu sempre saio muito leve das aulas, porque parece que, sabe, eu sinto uma energia assim, nossa, dever cumprido. E isso é, assim,
indescritível. Então a gente se vê, se lê e se inscreve na próxima aula.